Professor, você já imaginou preparares uma aula com todo o cuidado, conteúdo bem bonito, slides bem preparados e no final os alunos não aprenderem quase nada? Isto acontece porque a maioria dos professores só foca no conteúdo e ignoram a estrutura do ensino. Depois de anos a dar aulas e acompanhar muitos professores, uma coisa me ficou clara: a aula boa não é aquela que tem mais matéria. Uma aula boa não é aquela em que o professor deposita um volume grande de conteúdo. Mas a aula boa é aquela que tem coerência. Hoje eu vou te mostrar os 5 pilares do processo de ensino e aprendizagem e mostrar como eles se conectam para você nunca mais planejar uma aula confusa, ineficaz ou improvisada. Meu nome é Pedro Bartolomeu, este é seu canal Kulonga Kiambot. Aproveite já para dar um like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. Professor, o primeiro pilar do processo de ensino e aprendizagem são os objetivos. Não se pode começar uma aula sem antes nós definirmos os objetivos. Objetivo não é o que você vai explicar, mas é que o aluno será capaz de fazer no final da aula. Você, como professor, vai descrever de forma clara que competências, que habilidades, que atitudes pretendes desenvolver nos seus alunos. Então vais dizer: no final da minha aula, os meus alunos serão capazes de... Que habilidades pretende desenvolver? Se você não sabe exatamente para onde quer chegar, então qualquer aula serve. E isso é falta de profissionalismo. Então, a partir de hoje, as tuas aulas devem começar pelos objetivos. Vais começar com um verbo de ação, um verbo que indica uma ação. Verbos como analisar, resolver, comparar, construir, aplicar. Portanto, são verbos de ação mensurável. Verbos que indicam uma ação que vai ser realizado durante ou depois de uma aula. É dizer, no final da minha aula, os meus alunos serão capazes de aplicar. Vão aplicar o quê? Como é que vão aplicar? Com que vão aplicar? É muito importante entender isso. Por exemplo, no final da minha aula, o meu aluno será capaz de quê? De resolver. Neste objetivo, eu tenho primeiramente o verbo. O verbo fica no infinitivo. Depois do verbo, tenho aqui o conteúdo. Equações do primeiro grau é o conteúdo. Ele vai resolver equações do primeiro grau é o conteúdo. Que recurso é que ele vai usar para materializar ou para alcançar esse objetivo? Vai usar o manual. O manual vai ser o recurso. Em quanto tempo? Em 4 minutos. O exemplo. Então, ao formular os objetivos, deve estar presente o verbo no infinitivo, o conteúdo, o recurso que nós vamos usar para a materialização desse objetivo e em quanto tempo. Tenho aqui exemplo de um objetivo mal formulado. O aluno deve entender equações. Aluno deve entender equações, isso não indica nenhuma ação que o aluno vai realizar. O objetivo é para o aluno e não para o professor. O que o aluno vai fazer? Até o final da aula, o aluno será capaz de quê? Portanto, este objetivo não indica claramente. Então, lembre-se, ao formular o objetivo, devemos colocar verbos que indicam uma ação, verbos de ação. Verbos que levam o aluno a praticar, a realizar alguma coisa. Sem objetivo claro, o aluno fica perdido e o professor não sabe nem o que avaliar. Uma das causas do fracasso do nosso ensino está na dificuldade que os professores têm na formulação dos objetivos. Quando o professor formula bem, quando o professor tem a bússola, sabe onde quer chegar, que metas quer alcançar, já facilita o processo de ensino e aprendizagem. O segundo pilar do processo de ensino e aprendizagem são os conteúdos. Conteúdo é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para atingir o objetivo. Então, o conteúdo é que nos ajuda a atingir os objetivos. Todo professor maduro sabe dar o essencial. Sabe fazer corte. Ele recebe o programa
tem um manual volumoso, mas o professor maduro dá o essencial, aquilo que é fundamental para atingir o objetivo. Agora, os professores inseguros querem dar tudo, querem depositar toda a matéria conforme está no livro. Não organizam, não selecionam os conteúdos. Estes são professores inseguros, professores inexperientes. Você precisa aprender a perguntar. Esse conteúdo ajuda diretamente o aluno a atingir o objetivo? Se a resposta for sim, então organize e seleciona. Se a resposta for não, separa. Dás apenas aqueles conteúdos que ajudam os alunos a atingirem os objetivos, quer geral como os específicos. Existem conteúdos essenciais e sem isso os objetivos não se alcançam. Mas existem conteúdos acessórios. São interessantes, mas dispensáveis. Não ensine algo só porque você gosta. A aula não é sobre você, é sobre o aluno. A preocupação é promover a aprendizagem do aluno e não transmitir um conteúdo só porque você gostou, porque é interessante, nada disso. Promova a aprendizagem do aluno. O terceiro pilar do processo de ensino e aprendizagem são os métodos. Então, método vai ser o caminho a seguirmos para atingir o objetivo. Conheço muitos professores que têm domínio do conteúdo, mas não sabem como transmitir o conteúdo. Aqui no canal, nós já temos vídeos, temos muitas aulas, fala sobre métodos, técnicas de ensino. Eu vou deixar o link na descrição. Assim que terminar de assistir esse vídeo, vai para a descrição para estudar de forma detalhada, de forma prática, o que são métodos, métodos ativos, métodos que colocam os alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, depois de você formular os objetivos, depois de você organizar e selecionar os conteúdos, pergunta sempre: como é que o meu aluno vai aprender? Que caminhos vou seguir? Vou usar o método expositivo? Vou usar o método de estudo de caso? Vou usar o método de trabalho em grupo? Que método é que eu vou usar para o meu aluno aprender? Lembre-se, a riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. Um professor não pode sentir-se refém a um único método. Do início do ano até o final do ano, um único método. Isto chama-se demência pedagógica. O professor tem que inovar. O professor tem que surpreender os alunos. Os alunos precisam trabalhar e chamo sempre a atenção. Evitem abusar do método expositivo. O método expositivo na fase dogmática, que coloca os alunos numa posição passiva, já não ensina, o aluno já não aprende. Você precisa usar métodos ativos, métodos que colocam os alunos a trabalhar. Você vai ter 10 minutos de explicação, e os outros 10 minutos os alunos precisam trabalhar, precisam exercitar. Professor, professora, se o aluno não faz nada durante a aula, ele não aprende. Ele apenas escuta e depois esquece. O quarto pilar do processo de ensino e aprendizagem são os recursos de ensino. Recurso de ensino é toda a componente do processo de ensino e aprendizagem que facilita o método, que facilita o processo de aprendizagem dos alunos. Slides, vídeos, quadro, materiais, água, rocha, a experiência do aluno, tudo isso constitui recurso de ensino. E o professor vai usar essas componentes para facilitar, para trazer a realidade na sala de aula. Ensinar sempre, começar do concreto para o abstrato, do próximo para o distante. Então é muito importante o professor, principalmente no ensino fundamental, fazer o uso de recursos de ensino. Não se pode dar uma aula sem recursos de ensino, não se pode fazer isto. Mas lembre-se, recurso não ensina, quem ensina é o professor. O quinto pilar do processo de ensino e aprendizagem é a avaliação. A avaliação é o processo que visa identificar se os objetivos estão a ser alcançados ou não. A avaliação não é para vingar-se do aluno, para punir o aluno.
Nada disso. A avaliação é para você, professor, verificar. É para o aluno verificar se está a aprender ou não. E se você, professor, está a ensinar ou não. Esta avaliação é um processo. Processo por quê? Porque não é feito num único momento. Durante o processo de ensino e aprendizagem, o aluno está a ser avaliado. Avaliação formativa, que é das avaliações mais importantes. Aquela avaliação contínua, que deve ser feita durante o processo todo. Então, há aqui um elemento muito importante. No início do processo, no início do semestre, no início de um trimestre, no início de um ano letivo, faça a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica tem como função identificar os pré-requisitos, saber o que os alunos já entendem, que competências os alunos já têm neste ciclo, neste tema, neste ano letivo. Depois de fazeres a avaliação diagnóstica, estarás a fazer a avaliação formativa. A avaliação formativa consiste em identificar se aquilo que estás a ensinar os alunos estão a aprender ou não. Vai fazer esta avaliação usando alguns instrumentos de avaliação. Questionário, provas escritas, trabalhos. Portanto, vais usar vários instrumentos para aferir se de facto os alunos estão a aprender ou não. No final da unidade, no final do ciclo, vais usar a avaliação somativa, que tem a função classificatória, função de atribuir nota. Então, é muito importante seguir esse processo todo para verificar se os objetivos que nós traçamos lá em cima estão a ser cumpridos. Qual tem sido o erro fatal? O erro fatal é avaliar o que se tem dado e não o que se tem aprendido. O professor preocupa-se em avaliar aquele volume de matéria que deu e não preocupa-se em avaliar o que o aluno aprendeu. O mais importante é sabermos o que o aluno aprendeu. Isso aqui é mais importante. Professor, a aula eficaz não é improviso, é coerência. Então, primeiramente, vai formular os objetivos. São os objetivos que vão te indicar o tipo de conteúdos que vais administrar. Depois do conteúdo, vai formular os métodos, as técnicas de ensino. Depois dos métodos, técnicas de ensino, vais organizar, selecionar os recursos de ensino. Depois dos recursos de ensino, vai sim organizar, selecionar as técnicas de avaliação, o tipo de avaliação que vais aplicar no processo de ensino e aprendizagem. Para aprofundares esse tema, eu vou deixar o link de um vídeo na descrição que ensina técnicas poderosas para dares uma boa aula. Eu vou deixar também aqui em cima. Assistas o vídeo e qualquer dúvida que tiveres, não hesite de deixares uma mensagem. E vou deixar também o link da nossa comunidade, onde brevemente vamos começar a dar o treinamento para professores especialistas. Você que é apaixonado pela educação, vais na descrição, tem um link do WhatsApp que te vai levar para a comunidade do WhatsApp, onde encontrarás professores apaixonados pela educação, como você. E se este vídeo te ajudou, não deixa de dar o like e se inscrever no canal para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui no canal. Até o próximo vídeo.